A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado do nosso canal. Eu hoje estou para os irmãos uma novidade especial, o nosso curso sobre apologética cristã. Com base nesse livro aqui, série Apologética, volume 1. Temos aí ele de 6 volumes. E hoje eu quero para os irmãos apresentar nosso curso de maneira introdutória, nosso curso gratuito aqui no YouTube, para poder você aprender a responder com ousadia e propriedade a uma seita, responder a distorções bíblicas, tudo isso com base bíblica, base bíblica. Então, fique conosco até o final de nosso primeiro vídeo da série Apologética Cristã, foi difícil, em defesa da nossa fé. Amados irmãos, são vários estudos bíblicos que vou iniciar hoje. Começar hoje com uma introdução breve, rápida, de acordo com o nosso slide. Como conhecer uma seita e como responder uma seita. Tudo isso com base bíblica, Como conhecer uma heresia, de onde vem a heresia, o que é heresia, o que é seita. Vamos lá para o nosso slide neste momento para podermos aprender mais da palavra de Deus. Está aqui o nosso curso de apologética cristã, Todos têm o direito de professar a religião de sua escolha, irmãos, nada contra, A tolerância religiosa é extensiva a todos. Isso não significa, porém, que todas as religiões sejam boas. No tempo de Jesus Cristo, havia 2 grupos religiosos que destacavam-se, entre outros, os saduceus e os fariseus. Ambos tinham posições religiosas distintas. Jesus, porém, não os poupou, chamando-os de hipócritas, filhos do inferno, serpentes, raça de víboras. Depois lê em sua casa aí em Mateus 23, do versículo 13 ao 15 e 33, tá bom? O mestre deixou claro que não aceitava a ideia de que todos os caminhos levam direto a Deus. E ensinou que há apenas 2 caminhos, um estreito que conduz à vida eterna e um largo que é espaçoso que leva à perdição. Mateus capítulo 7, versículos 13 e versículo 14. Então, meus irmãos, já para iniciar, a religião nenhuma pode salvar o homem. Só podemos chegar até Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nosso curso bíblico de apologética cristã, nem para poder afrontar nenhuma religião, não jamais, irmãos, mas mostrar aonde estão os pontos bíblicos heréticos, e combatê-los de acordo com a palavra de Deus. Vamos lá para o nosso slide, mais uma vez, aqui prosseguindo, Durante o tempo apostólico, os apóstolos tiveram a mesma preocupação, não permitir que as heresias, os falsos ensinos penetrassem na igreja. O primeiro ataque doutrinário lançado foi o legalismo. Alguns judeus convertidos ao cristianismo estavam instigando os novos convertidos a práticas das leis judaicas, principalmente a circuncisão. Em Atos 13:1 diz que em Antioquia havia uma igreja constituída de algumas pessoas preparadas, na Escritura. Eles perceberam a gravidade do ensino de alguns que haviam descido da Judéia e estavam ensinando certas heresias. E esses ensinos eram uma ameaça àquela igreja. São muitas as fontes que ameaçam a igreja. Dentre elas destacamos a pluralidade religiosa. Amado irmão, você vê que isso não é de hoje. Já havia pessoas distorcendo a palavra de Deus. Pessoas enganando, iludindo o rebanho de Deus com heresias. E hoje, o nosso mal hoje é a pluralidade religiosa. Vamos ver o que isso quer dizer, meus irmãos, pluralidade religiosa. Vamos ver? O que é isso, pastor? É a diversidade de religiões. A pluralidade religiosa considera todos os sujeitos religiosos, todas as práticas religiosas como legítimas, como legais. Essa pluralidade religiosa não é exclusiva dos tempos de Jesus.
Atualmente existem milhares de seitas e falsas religiões que pensam estarem fazendo a vontade de Deus, quando na verdade não estão. Irmão, para iniciar, temos que entender que alguns estão enganando a si mesmos. Acham que estão na verdade, mas biblicamente não estão. Sabe por quê? Está aqui no slide. Vamos ver aqui. Existem 10 grandes religiões principais no mundo. Hinduísmo, jainismo, budismo na Índia, sikhismo na Índia, confucionismo na China, taoísmo na China, shintoísmo no Japão, judaísmo na Palestina, zoroastrismo na Pérsia, atual Irã, e islamismo na Arábia. Nesta lista também vamos incluir o cristianismo, tá bom? Vamos lá. Além das religiões, existem mais de 10 mil seitas ou subdivisões dessas mesmas religiões. Está aqui, do hinduísmo, do jainismo, budismo, sikhismo, por aí vai. Existem ramificações. 6.000 delas estão localizadas na África, 1.200 nos Estados Unidos e o restante em outros países. O Instituto Cristão de Pesquisas classifica as seitas da seguinte maneira: seitas secretas, maçonaria, teosofia, rosacrucianismo, esoterismo e etc. Pseudo-cristãos, mormonismo, testemunha de Jeová, adventistas do sétimo dia, ciência cristã, a família ou meninos de Deus, igreja apostólica da Santa Vó Rosa e etc. Espiritismo, kardecismo, legião da boa vontade, racionalismo cristão e etc. Afro-brasileiras, umbanda, quimbanda, candomblé, voduísmo, cultura racional, santo daime e etc. Orientais, Seishonoye, igreja messiânica mundial, arte mahikari, Hare Krishna, meditação transcendental, igreja da unificação, que é o monismo, perfeita liberdade e etc. Unicismo, temos Voz da Verdade, que é uma banda famosa no Brasil afora aí, seita também, uma seita, Voz da Verdade, igreja local, adeptos do nome Yoshua e variantes, só Jesus, tabernáculo da fé, cristadelfianismo e etc. Irmãos, note isso. Eu não quero aqui levantar nenhuma polêmica, não. Eu tenho aqui base de estudos, eu tenho também aqui, meus irmãos, bases bíblicas. Vou te mostrar dentro da palavra de Deus, texto por texto, aquilo que eles pregam e aquilo que distorce da Bíblia Sagrada, irmãos. Se há distorção, aí haverá heresia. Podem ser bacana, podem fazer caridade, podem cantar muito, podem fazer coisas lindas sobre a terra, mas se há distorção bíblica em seu ensinamento, aí há uma heresia. Tá, irmãos? Estamos muito acostumados a abraçar ideias que são antibíblicas e concordarmos por não conhecer a palavra de Deus, irmãos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, irmãos. Tá bom? Existe muita heresia no meio da igreja por nós não conhecer a Bíblia Sagrada, Estamos mergulhando em heresias, nos confundindo, achando que a mentira é a verdade e a verdade é a mentira. Então, irmãos, cuidado, pelo amor de Deus. Vamos lá, prosseguir aqui nosso slide, Vamos aqui avançar um pouquinho mais. Tá aqui, Por que estudar as falsas doutrinas, tá, irmãos? São as falsas doutrinas que irão especificar a heresia no meio de uma religião, irmãos. Então, aí tá. Um princípio de uma seita é pregar uma heresia. Primeira coisa, eu tenho de ter defesa própria. Para eu poder estudar as falsas doutrinas, porque eu tenho que ter uma defesa própria. Vamos lá. Vejamos várias entidades religiosas, elas treinam seus seguidores para que vão de porta em porta à procura de novos adeptos. Isso é normal, irmãos. Testemunho de Jeová, Adventista, os mormons, e por aí vai. Vão de porta em porta para procurar novos adeptos. Devemos estar preparados e informados sobre o que esses vários grupos ensinam para poder refutá-los. Está aqui,
Tito fala aqui, ó, Tito 9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar sua doutrina, como para convencer os contradizentes, né? Temos de conhecer a Bíblia. Segundo ponto, por que estudar as falsas doutrinas, né? Por proteção do rebanho. Um rebanho bem alimentado não dá problemas. Escolas bíblicas dominicais bem administradas ajudam o nosso povo a conhecer melhor a palavra de Deus, né? Terceiro ponto, para podermos evangelizá-los. O fato de conhecermos o erro em que se encontram os sectários, né, os que vivem na seita, nos ajuda a apresentar-lhes a verdade de que necessitam. Entre eles se encontram muitas pessoas sinceras que precisam de libertação e do conhecimento da palavra de Deus. Vê só, irmãos, ó. Então de conhecer, meus irmãos, a heresia, para eu poder pregar para o herético. Porque lá há pessoas que estão lá de maneira inocente, que pensam que a verdade é mentira e acham que a mentira é uma verdade. E se eu não conhecer a Bíblia, a doutrina bíblica, poder refutá-los, irmãos, eles irão perecer indo para o inferno, por não conhecer a palavra de Deus, irmãos, né? Vamos lá. Quarto ponto, missões. Desempenhar o trabalho de missões requer que muito mais do que se deslocar de uma região para outra ou de um país para o outro. Precisamos conhecer a cultura que vamos semear o evangelho. Junto à cultura, teremos a religiosidade nativa. Então, por que eu tenho que estudar apologética, né? Para conhecer as falsas doutrinas, para me defender, proteger a igreja, o rebanho, evangelizar os que estão lá, os que são inocentes, e fazer missões, né? Os termos, irmãos. Antes de antes de apresentarmos os meios para identificar uma seita ou uma falsa religião, saibamos o que significa as palavras seita e heresia. Ambas derivam do vocábulo grego airesis, que significa escolha, partido tomado, corrente de pensamento, divisão, escolha, entre outros significados. A heresia é uma adaptação do termo airesis. Quando passada pelo latim, airesis virou secta. Foi do latim que veio a palavra seita. Originalmente, a palavra não tinha sentido pejorativo. Quando o cristianismo foi chamado de seita, em Atos 24:5, não foi de uma forma depreciativa. Os líderes judaizantes viam os cristãos como mais um grupo, uma facção dentro do judaísmo. Foi com o tempo que a hereses recebeu conotação negativa. Vamos ver aqui 2 Pedro, irmão. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. 2 Pedro 2, vai falar assim. Ó. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Irmãos, está vendo só? Definições para a seita, outra definição para a seita. Um grupo de indivíduos reunidos em torno de uma interpretação errônea da Bíblia, feita por uma ou mais pessoas. É uma distorção do cristianismo bíblico ou uma rejeição dos ensinos históricos da fé cristã. Está aí, meus irmãos, uma seita. Um grupo se reúne em torno de uma ideia errada da Bíblia. Eles leem um texto bíblico e distorcem ele. Da distorção surgem ideias, doutrinas, ensinamentos que são contrárias às verdades bíblicas. Essa é uma heresia e isso é uma seita. Né, irmãos? Aqui seguir para o nosso slide. O que é doutrina? Faremos um breve comentário a respeito. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que significa ensino. Pode ser qualquer tipo de ensino ou algum ensino específico. Existem 3 tipos de doutrina.
a que vem de Deus, a dos homens e a de demônios. De acordo com Tito, capítulo 2, versículo 10, Tito, Paulo fala assim a Tito nesse momento. Vamos ler aqui esse texto, irmãos. Tito 2,10. Pega aí a sua Bíblia. Vamos meditar um pouco nesta palavra, neste momento. Tito, capítulo 2, fala assim no versículo 10. Ouça aqui, não defraudando, antes mostrando toda a lealdade, para que em tudo seja o ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Está aí, irmãos, a doutrina de Deus, não defrauda, é leal. A dos homens, vê Colossenses 2:22. Colossenses capítulo 2, versículo 22. Vai falar assim, Bíblia, tá bom? Vai falar assim, as quais todas perecem pelo uso, segundo o preceito e doutrina dos homens. Cuidado, irmãos, não confunda a doutrina de Deus com a dos homens. Não confunda, tá bom? As dos homens, elas perecem. A de Deus não. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1. A doutrina dos demônios. Vai falar assim, Bíblia na mão. Pega lá, vamos ler aqui, Fala assim, mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos, olha só, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso é sério, irmão. Muito sério. Revise o teu grupo religioso. Veja as tuas ideias bíblicas, pelo amor de Deus. A primeira é boa, porque é de Deus. É boa. As duas últimas danosas, que é a do homem e do demônio. Temos que distinguir a primeira das últimas. Caso contrário, os prejuízos podem ser fatais. O contraste entre a verdade e a mentira é mais nítido do que o contraste entre a verdade e a falsidade. Religiões e seitas pagãs podem ser analisadas facilmente. Contudo, uma religião ou uma seita que se apresenta como cristã, mas tem doutrinas contra a Escritura, merecem toda a nossa atenção. Por isso, devemos conhecer os meios adequados para identificar uma seita. Aqui, irmãos, de novo. Aqui temos igrejas que dizem cristãos. Aqui algumas. Veja aqui os nomes e tire essa conclusão. Que falam que são cristãos, mas eles têm segmentos doutrinários antibíblicos, heréticos, que não têm apoio ou respaldo bíblico, são distorções gravíssimas da palavra de Deus. Avalie aonde você está indo, tá bom? Tá aqui, principais características de uma seita. Vamos lá. Os métodos mais eficientes para identificar uma seita é conhecer os 4 caminhos seguidos por ela, ou seja, os caminhos da adição, subtração, multiplicação e divisão. Irmãos, atente para isso. Quer conhecer uma seita? Eles têm 4 meios. Adicionam, subtraem, multiplicam e dividem. O que, pastor? Vamos ver o que é que eles fazem. Vamos lá, irmão. Interessante, né? Vamos ver aqui. Olha só. As seitas conhecem as operações matemáticas. Contudo, nunca atingem um resultado satisfatório. Adição. O grupo sempre adiciona algo à Bíblia. Olha só, irmão. A sua fonte de autoridade espiritual não leva em consideração somente a Bíblia. O líder, quem criou a seita, não leva a Bíblia somente em consideração. Um livro, torre de vigia, talvez uma revista, talvez um manual doutrinário deles, que tem autoridade maior do que a Bíblia. Subtraem. O grupo tira algo da pessoa de Jesus Cristo ou reduz um texto da Escritura. Tiram a Trindade,
reduzem um texto bíblico. Olha só, pensa aí, temos igrejas cristãs que reduzem a pessoa de Jesus, reduzem a Trindade, distorcem um texto bíblico e reduzem o texto. Multiplicação. O grupo prega autossalvação. Somente aquela igreja salva. Para ser salvo, venha para a igreja X. Irmão, cuidado. Afirma os defensores deste pensamento que crer em Jesus é importante, mas não é tudo. A salvação é pelas obras. Às vezes, repudiam publicamente o sangue de Jesus. Irmão, adicionam, subtraem, multiplicam. Divisão. Tais seitas dividem a fidelidade entre Deus e a organização que pertence. Temos que ser fiel a Deus, também ser fiel aos nossos líderes, a nossa organização. Desobedece a organização, a igreja, equivale a desobedecer a Deus. Olha só, irmãos. Se a igreja prega uma... Peraí, irmão, volta para cá. Olha isso aqui. Volta para cá, aqui para mim, para cá. Se a igreja, se aceita, prega algo que é antibíblico, e eu desobedeço a minha igreja, aquele irmão não está na palavra de Deus. Se eu não seguir a regra da minha igreja, meu Deus do céu, eu estou aqui, olha só, aqui, eu estou a desonrar a Deus, como se a igreja fosse o próprio Deus. Não há salvação fora do sistema religioso, da própria organização da igreja, irmãos. Irmãos, avalie este vídeo, pelo amor de Deus, e pensa, aonde você está indo, se é uma igreja fiel à palavra de Deus ou se é uma seita. Olha só. Outra característica das seitas, falsas profecias. Testemunho de Jeová, Adventista, os mormons já proclamaram o fim do mundo para várias datas. A Bíblia nos adverte contra os que marcam datas para o fechamento da porta da graça, ou seja, a vinda de Jesus, irmãos. Falou, vai vir tal ano, irmãos, não caia nisso, pelo amor de Deus. As seitas negam a ressurreição de Jesus corporal. Testemunho de Jeová, Ciência Cristã, Igreja da Unificação, o kardecismo, ensinam que a ressurreição de Jesus Cristo foi espiritual e não corporal. Pelo amor de Deus, irmão. Eles afirmam que o seu corpo foi físico, foi simplesmente escondido ou evaporou. Outros grupos dizem que Jesus não ressuscitou, como a LBV diz isso, né? Outros ainda não acreditam que Jesus Cristo tenha morrido na cruz. É o caso dos seguidores do Rosa Cruz, do islamismo, entre outros. Resposta apologética sobre isso. Jesus morreu realmente. Eis o processo de sua morte. Quando alguém fala assim, meu filho, quando alguém vier te questionar sobre Cristo, sua morte e ressurreição, fale, ele morreu realmente. Por quê? Em Lucas 22 fala que ele teve agonia no Getsemane, corporal. Em Mateus 27 diz que ele foi açoitado brutalmente, corporal. Em Mateus 27 diz que as mãos dos seus pés foram cravadas em uma cruz, corporal. A sua morte foi provada em João 19. Ele foi sepultado corporalmente em João 19, 38, 40. Então, ele morreu fisicamente, sim. As seitas tentam induzir que sua morte foi uma morte espiritual e não corporal. Heresia, irmãos. Outra prova, ele ressuscitou corporalmente. Em João 2, ele predisse a sua ressurreição. Em Lucas 24, o túmulo vazio comprova a sua ressurreição. Em João 20, ele apareceu perante o povo, irmãos. Então, meus irmãos, aceita. Eles tentam distorcer a palavra de Deus de várias maneiras. 3. Negar a ressurreição de Jesus Cristo é testemunhar falsamente contra Deus. Por quê? Porque
A ressurreição de Jesus Cristo é a mensagem do Evangelho. 1 Coríntios 15, 14, 17, fala que pregamos um Cristo ressuscitado. A expressão Filho do Homem designa a forma de sua segunda vinda e testifica que Jesus Cristo mantém o seu corpo ressuscitado. Jesus, como um corpo glorificado, está no céu. 1 Timóteo 2,5, irmãos. Então, meus irmãos, quando alguém vier para você falar que ele morreu espiritualmente, não fisicamente, prove na Bíblia Sagrada, irmãos. Estude esse slide, pelo amor de Deus. Estude este curso, pelo amor de Deus, irmãos. É um curso gratuito, né? Após este vídeo, virá outro vídeo já com a seita, né? Após este vídeo, eu irei começar aqui uma série de seitas que há no Brasil e no mundo, para podermos combatê-las na palavra de Deus, irmãos. Tá bom? Vamos lá para o slide, irmãos. Estamos quase encerrando o slide neste momento, né? Diante do exposto, diz o pesquisador, antes de entrarmos nessa discussão, estejamos bem seguros do nosso terreno. A resposta de um estudante escolar é: eu não sei, mas não sei explicar. Perdão, eu sei, mas não sei explicar. Não adianta eu conhecer a seita, mas não saber refutá-la. Engana somente o estudante. Se não soubermos responder ao argumento do sectário, é porque não dominamos os fatos. Apenas isso. É o nosso conhecimento inadequado que nos obriga a abandonar o campo de batalha derrotados, desonrando ao Senhor, irmãos, né? Lutero disse: se não houvesse seitas, ouça aqui, ó, tá aqui, ó, livre. Lutero disse: se não houvesse seitas pelos quais o diabo nos despertasse, nós tornaríamos demasiadamente preguiçosos e dormiríamos roncando para a morte. A fé e a palavra de Deus seriam obscurecidos e rejeitadas em nosso meio. Agora essas seitas são para nós como esmeril para nos polir. Elas nos amolam e estão lustrando a nossa fé e a nossa doutrina, para se tornarem limpas como o espelho brilhante. Também passamos a conhecer a Satanás, os seus pensamentos, e seremos hábeis em combatê-lo. Assim, a palavra de Deus torna-se mais conhecida. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, vamos estudar a apologética cristã em defesa da nossa fé, irmãos, para que possamos, meus irmãos, crescermos mais na palavra de Deus, irmãos. Tá bom? Então, no próximo vídeo, irei iniciar sobre a LBV, Legião da Boa Vontade. É seita ou não é seita? Veremos com bases bíblicas aquilo que eles ensinam e o que a Bíblia diz que não pode ensinar, não pode fazer, estão fazendo. Então, não sou eu que falo, quem fala é a palavra de Deus, meus irmãos. Então, no próximo vídeo iremos aprender mais sobre seita e heresia, apologética em defesa da nossa fé. Deus vos abençoe em nome de Jesus.